Graças a Deus. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, irmãos, um texto conhecido, no capítulo 19, segundo escreveu Lucas, o médico amado, como Paulo bem assim o citava. No capítulo 19, após o versículo 1, nós temos aqui Jesus entrando em Jericó, e Lucas está dizendo que ele, logo que ele está entrando em Jericó, ele ia passando, o que significa que ele não tinha intenção nenhuma em ficar em algum lugar ali, até que ele se sentiu tocado por aquilo que Zaqueu fez. Quando nós observamos que Jesus ele está passando, eu entendo que é uma oportunidade, irmãos. Ter Jesus na nossa vida é uma oportunidade para poucos. Quando o texto está dizendo que ele está passando, está dizendo assim, a oportunidade está passando, né, pastor Anselmo? A oportunidade está passando. Porque Jericó não era uma cidade de muitos milagres, como Jesus fez em Cafarnaum, como Jesus fez na sua caminhada, no seu ministério. Poucos foram alcançados por Jesus em Jericó. Haja vista, somente um teve a graça e a oportunidade de ter Jesus na sua casa. Somente Zaqueu teve o privilégio de o próprio Jesus olhar para ele e falar assim: hoje vou dormir na sua casa. Somente Zaqueu. E isto é privilégio, irmãos. O mais fácil, ou o certo, era Zaqueu convidar Jesus. Era Zaqueu lançar um convite ao Senhor. Mas foi Jesus que se convidou a ir pousar na casa de Zaqueu. Jericó era uma cidade vista como amaldiçoada. Desde quando Josué amaldiçoou Jericó, em Josué capítulo 6, no verso 26, que Jericó se opôs entre Israel e a terra prometida. Como Jericó se colocou como que se fosse barreira, no fim, Josué vai amaldiçoar, dizendo que maldito seria aquele que reedificasse Jericó. Quando aquele que começasse a reedificar, o primogênito morreria, e quando fosse inaugurar Jericó, o caçula morreria. E isso se cumpre em 1 Reis, capítulo 16, verso 34. Quando um homem chamado Iel, ele vai reedificar Jericó, quando ele começa, o primogênito morre. Quando ele vai terminar, o caçula morre, cumprindo-se a promessa ou a profecia que Josué lançou sobre Jericó. E é por isso que nós vamos ver Jesus sempre passando por Jericó. Quando Jesus estava perto de Jericó, um cego entendeu que era Jesus, clamou. Alguém disse para o cego: é Jesus de Nazaré. E ele não perdeu a oportunidade, e ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por causa da sua insistência, da sua perseverança, Jesus parou. E Jesus mandou chamar o Bartimeu. Será que a nossa adoração, será que o nosso louvor, será que
o nosso glória, o nosso aleluia? Será que aquilo que está saindo do nosso coração está fazendo Jesus olhar para nós hoje e parar diante de tantas igrejas nesse momento cultuando, diante de tantos louvores sendo entoados? Será que o louvor aqui hoje, de louvor nosso, que estamos entoando ao nosso Deus, as nossas orações, será que está fazendo Jesus parar e olhar com atenção para a minha vida e para a sua vida? Se Jesus parou hoje, irmãos, se Jesus olhou para nós hoje com uma atenção especial, eu não tenho dúvida que algo bom está por vir da parte de Jesus. Se o teu louvor, se a tua oração, se a tua adoração tocou a presença de Jesus ao ponto dele parar no trono, olhar para você e falar: eu vou abençoar ele hoje, eu vou abençoar ela hoje, na necessidade, na causa que ele e ela está me buscando. Jesus está falando para alguém nesta noite: estou procurando verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Eu quero crer que nessa igreja tem adorador, que quando abre a sua boca para adorar, Jesus para, e ele manda nos chamar para abençoar. Então, quando Jesus chega perto de Jericó, o cego percebe, irmão. Quem estava junto não percebe, mas o cego percebe. Os discípulos não viram, mas o cego viu. E o cego dizia assim: Jesus, filho de Davi, porque estar perto, porque estar próximo, não significa que você está dentro, não significa que você está junto. Tem muita gente que está ao nosso redor, mas não estão conosco. Tem muita gente que diz já, hashtag estamos junto, mas na hora do aperto, some. O cego viu o que os discípulos não viram, que Jesus era filho de Davi, que ele era o Messias esperado, que ele era o Salvador do mundo. E eu quero crer que nessa noite tem uma igreja que a cegueira espiritual já caiu por terra, e no ambiente como esse sabe que Jesus caminha no meio da igreja, caminha no meio desse castiçal. Ele eu quero crer que tem uma igreja hoje que não está cega mais, mas que entende que Jesus está caminhando entre essa casa de oração, irmãos. Senhor, ele entra em Jericó, e ele estava passando, ele estava fazendo isso aqui, irmãos, ó, ele estava indo. E um homem chamado Zaqueu, o pequenino Zaqueu, que a Bíblia vai dizer que ele era chefe, que ele era publicano, que ele era rico, e ele chefiava os cobradores de impostos na sua época. E o texto vai dizer que ele queria ver quem era Jesus. Quando eu vejo o Zaqueu rico, o importante, Rebeca, o chefe, aquele que não tinha motivo nenhum para ver quem era Jesus, aquele que simplesmente poderia falar assim: pode ser mais um Messias aí, mais um profeta. Simplesmente o texto vai dizer que ele queria ver quem era Jesus, ele procurava ver quem era Jesus. Ele poderia falar para um dos seus empregados, funcionários: vai lá, marca uma audiência, marca um encontro, vê se ele quer falar comigo. Fala para ele que é o Zaqueu, o chefe, o rico, se precisar pagar, eu pago. Mas ele pessoalmente, irmãos, ele vai atrás, e ele vai vencer obstáculos, ele vai vencer barreiras,
para conseguir o que ele queria. Nada vem fácil, e se vir, desconfie. Tudo aquilo que não tem obstáculo, tudo aquilo que não tem barreira, tudo aquilo que não custa nada, desconfie. Porque aquilo que tem valor é aquilo que é tomado à força. O reino dos céus é tomado à força. O reino do céu é para aquele que não se deixa ser vencido pela luta e pela batalha. E mesmo que a luta diária o vença, porque a gente perde também, todavia ele continua perseverante, dizendo: hoje eu não venci, mas amanhã eu vou vencer. Hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir. E isto é fé, igreja. Jesus está dizendo para alguém: não desista porque não deu certo na primeira, na segunda. Não desista porque as coisas não estão fáceis. Jesus está dizendo para alguém: continue intenso, perseverante. Porque o propósito dele era maior que as suas dificuldades. O seu propósito, o meu propósito tem que ser maior do que a minha, do que a sua dificuldade. E qual era o propósito dele, pastor? Ver Jesus. Ele estava cansado, irmão, de alguém falar para ele assim, que Jesus era assim, assim, assim. Ele já não queria mais saber de alguém como era a fisionomia, como ele operava milagres, como ele falava. Zaqueu, ele se cansou de viver de testemunhos de outros. Irmão, até quando a gente vai ficar vivendo de testemunho de outros? Até quando a gente vai ficar vivendo de testemunho de alguém? Jesus está dizendo para alguém nessa noite: eu quero ter uma experiência com você. Se esforce. Por que ele queria ver quem era Jesus? Tem um camarada na Bíblia, que foi muito mais do que um camarada, mas foi alguém especial, chamado Mateus, também publicano. Se Mateus era publicano, vamos conjecturar, a gente não estava lá, mas vamos conjecturar que Zaqueu foi chefe de Mateus. Vamos entender que, quem sabe o que chegou nos ouvidos de Zaqueu foi que o funcionário dele largou tudo para seguir alguém chamado Jesus. Imagine no dia, irmãos, que o Mateus estava sentadinho ali como um dia comum, Rebeca. Estava cansado daquela rotina, todos os dias receber, dar baixa, voltar para casa com aquele vazio. Quando de repente alguém diferente entra na fila para pagar imposto, e o historiador disse que tinha pelo menos 200 cobradores de impostos, e Jesus vai escolher a fila de Mateus. Jesus escolheu a sua fila. Jader, Jesus escolheu onde você estava. Tinha gente melhor que eu, tinha gente melhor que você, mas Jesus entrou na minha e na tua fila e nos chamou e nos escolheu. Jesus entra. Quem sabe o Judas, o Iscariotes, está pagando, pastor Júnior. Está ali, tudo certinho, Mateus? Tudo certinho. Aí entra Jesus, Leia, e simplesmente fala assim para Mateus: Mateus, segue-me. Mateus ficou que nem eu e o você, ó, assim, ó, sentadinho. Eu imagino um senhor: segue-me, e ele assim olhando, a mente: segue-me? Não conheço a mente, nunca vi. E Jesus: segue-me. E Mateus, pastor, a mente, pastor Anselmo, se perguntando: quem é este? Porque até quando Jesus operava, ele se perguntava: quem é este? Imagina o Mateus sentado, a mente questionando, perguntando: quem é este?
E os pés? Ou vai falar para mim que você veio para Jesus entendendo tudo? Vai falar para mim que a sua mente não questionou? Vai falar para mim quantas crises de identidade você já teve? Quantas vezes você já perguntou, será que isso é real mesmo? Nós éramos um ateu sentado numa cadeira, trabalhando, ocupado com outras coisas do mundo, mas um dia esse Jesus nos chamou para viver o Evangelho, para viver nas boas novas, para viver nesta presença. Só que quando a gente veio, tinha um monte de questionamento, mas enquanto a gente questionava, a gente fazia, a gente servia, a gente trabalhava, e hoje, para a graça e glória de Deus, nós entendemos o que estamos fazendo. Jesus está dizendo para nós nessa noite: não precisa você entender, é só obedecer o meu chamado. Não precisa você ser expert no chamado, na vocação, mas obedeça a minha voz que está dizendo para alguém hoje: levanta-te, segue-me. Primeiro, Jesus não fez nenhuma proposta para Mateus. Jesus não disse para Mateus: segue-me e eu te dou um lugarzinho entre os 12. Segue-me e eu vou te usar para expulsar demônios, o que todo mundo teme naquela época. Segue-me e eu vou te usar para curar no meu nome. Segue-me, porque eu vou te dar 100 vezes mais. Jesus só disse para ele: segue-me, porque o Espírito de Deus convence o homem de pecado, de juízo e de justiça. Nós não temos o poder de convencer ninguém. Nós não temos o poder de convencer alguém da nossa casa, nossas amizades, a nossa família, não. Mas o Espírito de Deus, este tem poder de convencer o pecador do seu erro, do seu pecado, e ainda mais trazer para a sua presença, transformá-lo e fazer ministro do teu Evangelho. Então, uma notícia que corre naquela época era que Zaqueu, o publicano, havia largado tudo para seguir Jesus. E eu imagino o Zaqueu se perguntando: o que será que este homem tem? O que será que esse Jesus tem? Porque a história que chegou até mim é que simplesmente ele disse: segue-me. Ele se levantou, deixou tudo e seguiu. Outras histórias, que os pescadores à beira da praia, pescando, largaram tudo e seguiram. Diga para mim se você naquela época não ficaria curioso. Não tinha zap, irmão, não tinha e-mail, era o boca a boca, era o telefone sem fio. Alguém ir na tua casa e falar assim: você viu o que está acontecendo? Um homem chamado Jesus, estão dizendo que ele é profeta, e ele simplesmente chama as pessoas, e as pessoas largam tudo e seguem ele. Esse Zaqueu, irmão, para ele abrir mão do seu eu, para ele abrir mão do que ele era, é porque a graça é convencedora, porque a graça o convenceu e nos convence que só tem graça na vida se Ele estiver em nós. A vida só tem graça se Ele estiver em nós. Você está entendendo, irmãos? Tem gente que tem a vida vazia, tem gente que tem a vida triste,
Tem gente que tem uma vida que não consegue entender porque o vazio chama-se necessidade de Jesus na vida, porque quem tem Jesus é feliz, amém, irmãos? Quem tem Jesus é alegre, quem tem Jesus tem graça, quem tem Jesus é feliz. Zaqueu, ele vai vencer alguns obstáculos. O primeiro obstáculo que Zaqueu vai vencer é a multidão. Como ele era de pequena estatura, não ajudava o seu tamanho, a multidão se colocava entre ele e Jesus. Quando fala de multidão, fala de pessoas. Nós não podemos ser essa multidão, essas pessoas que separam vidas de Jesus. Nós não podemos ser impedimentos para as pessoas chegarem até Jesus. Como assim, pastor? Se eu saio de um culto, se eu saio da igreja que eu congrego, se eu começo a falar para pessoas, para vidas lá fora que não vêm na igreja, que não congregam, se eu começo a falar mal da igreja, se eu começo a falar mal do lugar que eu busco ao Senhor, automaticamente a pessoa que está lá fora vai ter o entendimento que o lugar não é bom. E eu estou separando essas pessoas de ter um encontro com Jesus. Perceba que o pai ou a mãe, ou alguém da sua casa, que tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, pessoas que têm cargo, pessoas que têm responsabilidade, pessoas que servem ao Senhor na igreja, se chegar em casa, porque se frustrou, porque não teve oportunidade, porque está frustrado com alguma coisa, coloca a culpa na igreja, culpa no pastor, culpa nos obreiros, aí chega em casa, descarrega, diga para mim, se aquele que não é crente está dentro de casa, vai querer ir para a igreja? Isto é multidão, pessoas que separam Zaqueus de Jesus. Se estes Zaqueus forem perseverantes, nunca que eles vão ter um encontro com Jesus. Este Zaqueu aqui, ele vai vencer, primeiro, multidão, pessoas. Segundo, a sua pequena estatura. Isto fala, irmãos, de inferioridade, de pessoas que se sentem pequenas, pessoas que têm um espírito de inferioridade. Parece que todo mundo é uma bênção e ele não é. Parece que todo mundo, quando tem oportunidade, desenvolve e ele ou ela não consegue desenvolver. E o inimigo das nossas almas se aproveita e diz: é isso mesmo, você é pequeno, para. Larga a mão, chuta o balde, deixa outro fazer. E quantas pessoas que se sentem pequenos dentro da igreja, porque não conseguem muitas vezes atingir ou se desenvolver, que ficam com aquele complexo, e acabam fazendo como Jacó, querendo ser Esaú, querendo ser outra pessoa. Jesus está dizendo para alguém nessa noite: não precisa, filho, não precisa, filha, seja você mesmo. Eu te chamei e te escolhi para você ser você mesmo. Pastor, mas eu queria pregar como ele, eu queria cantar como ela, eu queria... Pastor, seja você mesmo. O Senhor te chamou para você ser original. O Senhor te chamou para você ser uma bênção. Pastor, mas eu me sinto pequena. Não tem problema. Deus é grande na sua vida e Ele te escolheu para uma obra grande. Continua, persevera, seja intenso. Cada um de nós temos uma habilidade, irmãos. Cada um de nós temos uma forma de se expressar, de fazer, de trabalhar. Se eu querer cantar que nem a Paula, os irmãos vão embora da igreja. O Senhor me chamou para pregar. Se eu querer ser como pessoas que o Senhor chamou para ser aquilo, eu não dou conta. Mas o Senhor te chamou da forma que você é, do jeito que você é. Deixa Deus lhe usar. Pastor, eu queria ser grandão. Grandão não, irmãos. Grandão é só o grandão da Galileia.
Porque pessoas grandes não entram no céu. A porta é estreita. Só entra servo. Só entra aquele que sabe que Jesus é grande. Só entra aquele que reconhece que é dependente da graça. A igreja de Laodiceia, de Apocalipse capítulo 3, depois do verso 14, era uma igreja que se achava autossuficiente. Era uma igreja que ela pensava que ela nem precisava de Jesus. Ela dizia: nós somos ricos, nós temos tudo. E Jesus está dizendo: escreve, João, que esta igreja é uma igreja miserável, que é uma igreja desgraçada, é uma igreja despida. E no verso 20 nós temos o Jesus batendo, dizendo: me deixa entrar. E ele insiste, batendo, porque ele não desiste de você. Ele não desiste de mim. Quantas vezes a gente já errou e ele continua batendo na porta da nossa consciência. Quantas vezes a gente já falhou e ele continua batendo na porta do nosso coração. Quantas vezes a gente já fez algo que desagradou o Espírito Santo e ele continua batendo na porta dizendo: deixa eu comandar de novo, deixa eu governar de novo, deixa eu tomar a frente da sua vida. Uma vez que nós entregamos a vida para Jesus Cristo, irmãos, não é eu mais que vivo, não é eu mais que comando, não é eu mais que governo. Paulo disse aos Romanos capítulo 8 que quem está na carne não pode agradar a Deus. Se nós entregamos de fato a vida para Jesus Cristo e queremos andar com Ele, é o Espírito que tem que mandar na nossa vida. Vamos viver no Espírito, vamos andar no Espírito, porque vamos agradar a Deus. O Senhor não nos quer mornos, frios. O Senhor nos quer quente. Ou a gente é ou a gente não é. Esse negócio da gente fazer de conta não é com o Senhor. Esse negócio: Senhor, Deus está vendo. Ele está vendo, porque os olhos dele são como chamas de fogo. Ele sonda mentes, ele sonda coração. Nós não podemos levar a nossa vida espiritual de qualquer forma. Ou Jesus está dentro, irmãos, ou Jesus está fora. Quando Jesus disse que ele tinha vontade de vomitar a igreja de Laodiceia, ele estava dizendo assim: vocês estão me dando enjoo, eu estou tendo náuseas de vocês. Mas eu quero crer que aqui tem uma igreja que foi lavada e redimida pelo sangue de Jesus, que entendeu o poder da graça. O Zaqueu, ele representa uma igreja quente, porque ele não para diante da multidão, diante da sua pequenez, e ele vai arrumar um desafio para ele ainda, uma figueira brava. Ele poderia parar por aí e falar assim: ó, eu tentei ver Jesus, tentei. Ele poderia arrumar uma desculpa, porque quem não quer, sempre tem uma desculpa. Mas quem quer, sempre dá um jeito. Tem gente que não veio hoje, você pergunta: por que não foi? Choveu. Por que não foi? Estava caindo água. Mas no dia de sol você pergunta: por que não foi? Sempre tem uma desculpa. O Senhor está olhando para nós hoje, está dizendo para nós hoje: olha para mim. O prêmio compensa, igreja. O prêmio compensa, irmãos. Seja perseverante nessa causa. Seja perseverante nessa bênção que você precisa. Se esforce.
Não deixe qualquer vento, qualquer luta, qualquer diz que me diz, não deixa nada distrair você do propósito. Ele vai subir numa figueira brava, lá em cima, e Jesus aqui embaixo passando. Jesus olha para ele e diz assim: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar na tua casa. Obrigado. Você quer maior prêmio que esse, irmão? Você ser surpreendido por Jesus. Ele queria ver Jesus. Jesus está dizendo: eu tenho muito mais para você. Eu vou lá na tua casa. Eu quero profetizar na vida de alguém nessa noite que o Senhor vai entrar com surpresa na sua vida ainda esse final de ano. Eu quero profetizar na vida de alguém que o Senhor vai surpreender a sua vida neste final de ano. Você queria um propósito, o Senhor está dizendo: eu vou fazer mais ainda pelo teu esforço e pela tua perseverança. Que uma única pessoa saia daqui hoje dizendo: eu estou entendendo o que Jesus está falando comigo, eu estou entendendo o que o Senhor está falando comigo. O Senhor está dizendo para alguém: tem surpresa para alguém no final deste ano, tem surpresa para alguém no final deste ano. O Senhor está dizendo: continua perseverando, porque tem surpresa para você, tem surpresa para a sua vida, irmão. É algo que o Senhor tem reservado para você, mas não para. Persevere. Quando o Zaqueu desce, eu imagino, irmão, o Zaqueu descendo, e Jesus, quem sabe dizendo para ele: o seu lugar é aqui embaixo, não é lá em cima. Nós precisamos estar no lugar certo, irmãos, e no lugar certo é aos pés do Senhor. O lugar certo é pertinho do Senhor. Não vamos querer glória que não é para nós, honra que não é para nós, lugares que não é para nós, níveis que ainda o Senhor não nos colocou. Vamos ficar aos pés de Jesus. Quando o Zaqueu desce, eu imagino ele coçando a cabeça e dizendo assim: poxa, se eu soubesse que o Senhor ia em casa, eu não tinha feito todo esse sacrifício. Mas foi exatamente o sacrifício que fez Jesus enxergá-lo. É o teu esforço que faz Jesus te enxergar. Você está entendendo o que o Senhor está falando, irmão? Você poderia estar na sua casa hoje. Você poderia hashtag estou em casa, entra na live, dá um like, fica uns 5 minutinhos e vou para os apps da vida. Você poderia fazer isso, mas você veio para a casa do Senhor, você se esforçou para estar aqui, e o meu Deus e o teu Deus está vendo isso. Ele está dizendo para alguém nessa noite: tem recompensa para o teu esforço, tem surpresa para aquele que está se esforçando. Hoje me convém pousar na tua casa. E como que estava a casa de Zaqueu, irmão? Zaqueu esperava Jesus lá, sim ou não? A casa de Zaqueu estava que nem a nossa casa, Jader, quando a gente não está esperando visita. Quem sabe lá, roupa no sofá, louça na cozinha, né, pastor Edivaldo, missionária Joel. Quem sabe a casa de Zaqueu, o pastor Anselmo, estava bagunçada. Mas foi exatamente isso que fez Jesus ir na casa dele. Certa feita, meu tio, que pastoreia uma igreja na cidade de Guareí, um outro ministério, acho que o pastor presidente deles foram para Guareí fazer um trabalho ali, um congresso, vieram lá do Paraná. E eles contando para a gente, disse que chegaram tarde do trabalho, tomaram um café e foram recepcionar o pastor presidente deles.
pastor e o presidente deles cultuaram ao Senhor com eles, ministraram a palavra, e logo depois disseram para eles: a gente vai ficar na cidade e a gente quer ficar na sua casa. Irmão, diz que nisso já a ninja, no bom sentido, a esposa do pastor, já saiu ligeira e já foi catando tudo que via pela frente dentro da casa e colocando tudo num cômodo. Pense no apuro, irmão. Eu imagino o Zaqueu dessa mesma forma, dizendo para alguém, quem sabe, vá lá e dá uma ajeitada pelo menos. E a gente tem a mania de quando chega alguém surpresa em casa, se a gente está bem tranquilo, se é um dia que a gente não quer fazer nada, pega as coisas e põe tudo no quartinho da bagunça. Todo mundo é humano aqui, irmãos, amém? Tudo no quartinho da bagunça. Aí se o visitante nunca vem em casa, a gente fala: ó, aqui a sala, a cozinha, tem um quarto aqui, mas está fechado, ó, outro quarto aqui. Jesus está dizendo para nós hoje: eu quero todos os cômodos da sua casa. Eu quero todos os cômodos da tua casa. Quem sabe Ele está batendo hoje na porta desse cômodo que é o nosso quartinho da bagunça. Quem sabe Ele está batendo hoje nesse cômodo aí que nós estamos resilientes em deixá-lo entrar. O Espírito de Deus está falando com alguém nessa noite: deixa eu tomar posse de todos os cômodos da tua casa. Porque é exatamente esse cômodo que está paralisando a bênção de Deus na sua vida. Porque é exatamente esse cômodo que está paralisando o que o Senhor tem reservado para você. O Espírito de Deus está me usando, está falando para alguém nessa noite: eu já entrei na sala onde todo mundo entra, eu já entrei na cozinha onde você recebe pessoas importantes, eu já entrei em quarto, até mesmo de hóspede, mas Ele está dizendo: eu quero entrar no quarto da bagunça, eu quero arrumar essa bagunça nesta noite. E Jesus está dizendo para alguém hoje: deixa eu pousar na tua casa e fazer morada, deixa eu entrar. Uraia caia manda rabacha rabandeia andarai. Com Jesus ou é tudo ou é nada, irmãos. Com Jesus ou é 100% ou é 0%, irmãos. Nós não podemos negociar a nossa vida espiritual e falar: Senhor, deixa o quartinho aí, Senhor. Deixa Ele entrar hoje. Deixa Ele entrar hoje. Deixa Ele mexer no que você não dá conta. Deixa Ele tocar onde você, simplesmente você tem acesso. Se você deixar, Ele está dizendo para alguém hoje: você não vai ser morno, você não vai ser frio, mas você vai ser quente na minha presença. Você vai ser fervoroso na minha presença. Você vai me desejar mais do que qualquer coisa, e eu e você faremos uma obra gloriosa nesse tempo. O que chamou a atenção de Jesus em Zaqueu foi exatamente isso: a sua vida bagunçada. Nós outrora tínhamos essa vida bagunçada, mas estamos um pouco melhor. Amém, irmãos? Um pouco melhor. Mas ainda tem coisas a mudar em nós. Ainda tem algumas raivas que a gente tem de vez em quando que Ele tem que tirar. Ainda tem algumas iras de vez em quando que Ele tem que mexer. Ainda tem algumas coisinhas, alguns pecadinhos de estimação que acostumamos. Quem sabe alguns palavras torpes ainda falam, sabe, desagrada ao Senhor. Ele precisa trabalhar, mas deixa Ele entrar hoje. E haja como Zaqueu: Senhor, faz da forma que o Senhor quiser. Se alguém se sentiu penalizado, se eu peguei alguma coisa até mesmo de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais.
Zaqueu teve arrependimento, e arrependimento é ter mudança. Arrependimento é mudar o percurso, é mudar de direção. Arrependimento significa: Senhor, se isto aqui entristecia o teu espírito, não faço mais. Jesus disse: hoje veio a salvação para esta casa, porque ele também é filho de Abraão. O verso 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Agora vai pegar um pouquinho, mas eu já encerro. Buscar e salvar são duas palavras distintas. Ele busca, pastor Anselmo, para salvar. Tem muita gente no nosso meio, tem muita gente na igreja, que só foram buscados ainda, mas ainda não são salvos. E a gente tem a ideia, se vê a pessoa se desenvolvendo, já está cantando, já está dando palavra, já está pregando, mas não está salvo. Eu tinha muito isso comigo, irmãos, que às vezes eu ia para alguns lugares, eu via coisas assim que eu falava: meu Deus. E o Espírito de Deus um dia calou esta palavra no meu coração, disse: filho, é que eu busquei e vou salvar, mas tem um processo. Você está entendendo, irmãos? Tem gente que para no meio do caminho porque viu alguém buscado e dando mau testemunho, e não entendeu que ainda não foi salvo. Porque a salvação de Cristo Jesus em nossa vida gera em nós arrependimento, mudança de percurso, de direção e de atitude. Aqueles que são salvos, ele anda pelo caminho Jesus Cristo. Aqueles que são salvos, ele anda pela verdade, Jesus Cristo. E aqueles que são salvos andam pela vida, Jesus Cristo. Amém, queridos? Então não pare de servir a Deus por causa de um mau exemplo, por causa de algo que você vê lá fora. E ainda o inimigo, ele lança e diz assim: está vendo, é crente. Lembre-se dessa palavra. Talvez ele foi só buscado. Está um processo ainda de santificação, de salvação na vida dele e na vida dela. Fica firme, porque o negócio de Deus é com você. O negócio de Deus é contigo. Não olha para a esquerda e nem para a direita, olha para Jesus. Coloque-se sobre os seus pés. Você vai deixar Jesus entrar hoje? Quem sabe em alguma área aí que é só Jesus na causa, como a gente diz. O esposo não muda, a esposa não muda, ninguém muda, mas Jesus muda. Ele entra, mas ele não vai metendo o pé na porta, ele está batendo na porta, ele está dizendo: me deixa entrar, me deixa te ajudar. A minha presença, o seu tempo comigo vai ser melhor do que o tempo que você tem nesse quartinho da bagunça aí. Me deixa ser o centro da tua vida. Fecha os teus olhos e inclina a tua cabeça. Se tiver alguém que quer entregar a vida para Jesus, se tiver alguém que quer deixar Jesus entrar nessa sua casa espiritual, na sua vida, se tiver alguém hoje que quer entregar a vida para Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador, o único e suficiente da sua alma, e ter o teu nome escrito no livro da vida, se tiver alguém, levante a mão. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Se tiver alguém que quer reconciliar, voltar para Jesus, ele está batendo na porta, é só você abrir. Se tiver alguém, levante a mão, eu quero orar por você. Amém? A senhora pode vir aqui à frente, por gentileza? Aqui, amém? Vem aqui em nome de Jesus, nós vamos orar pela senhora. Se
tiver mais alguém, irmãos, saia do teu lugar e venha aqui à frente, por gentileza. Quero orar pela sua vida. Estendam as mãos para cá. Pai, aqui está a tua filha. Tomou a decisão nessa noite de abrir a porta para o Senhor, entregando a sua vida para o Senhor Jesus. O nome dela possa ser escrito no livro da vida. Este ato, que essa atitude que ela tomou, como diz a tua palavra, que aquele que te negar diante dos homens, aquele que te negar a Deus, te negarei diante dos anjos do meu Pai. E ela simplesmente levantou a sua mão como um ato, Senhor, e ela está entregando a vida para o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, suficiente da alma, da salvação da alma dela, Senhor. Cobre ela com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu ministro sobre ela a tua graça, a tua proteção, o teu amor, o teu Espírito Santo, que venha trabalhar no coração da tua filha, que faça dela uma bênção, Senhor, que ela possa viver o extraordinário da sua presença, em nome de Jesus. É só bater que Eu te vou convido abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir para o Senhor. Os céus estão em festa, irmão. Os céus estão em festa. Os céus estão em festa. Se tiver mais alguém, vem aqui à frente. Apocalipse capítulo 20, o verso 15 diz que todo aquele que não for achado com o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. É a Bíblia quem diz. É só entregar a vida para Jesus, é só abrir a porta e deixar Ele fazer o que tem que ser feito. Amém? Levante as mãos, diga comigo: eu tomo posse desta palavra sobre a minha vida nesta noite. Diga: eu sou extremamente dependente do Senhor. Senhor Jesus, eu como igreja necessito demais do Senhor morando na minha vida. Aplauda Jesus.